Olá, amigos! Vamos falar hoje sobre um assunto que muitas pessoas querem entender, né? Que é sobre flores. Você está cultivando a sua planta e aí você quer ver as suas flores, as flores dessas plantas e passa muito tempo e você não consegue ver, ela não consegue florescer e isso lhe frustra muito, porque o nosso objetivo em cultivar as rosas do deserto é para a gente ter flores lindas, né? Como nós podemos ver aqui. Nós estamos num momento bom. Essas pequenas aqui passaram um tempo sem florescer e agora elas estão começando a florescer. E o que foi que eu fiz para isso acontecer, né? As pessoas perguntam muito, por que eu não estou vendo flor na minha rosa do deserto? O que é que eu não estou fazendo? Ou o que é que eu estou fazendo de errado? E hoje a gente vai esclarecer isso com vocês, né? Dar algumas dicas de como você pode fazer com que a sua rosa do deserto produza mais flores. Esse é o nosso vídeo de hoje. Esse assunto é muito importante e a gente quer falar um pouquinho sobre o nosso cultivo, né? Quando nós começamos a cultivar as rosas do deserto, nós cultivamos desde a sementinha. Talvez você esteja também cultivando a sua planta, comprou uma rosa do deserto e ela vem de semente, não é um enxerto, né? Porque essas plantas aqui são enxertadas. A sua planta já tem mais de um ano e nunca ela floresceu. Eu já tive esse problema também quando eu comecei o meu cultivo, porque eu comecei, como eu já falei, plantando a sementinha. Então deu um ano e nada da minha planta florescer e aquilo estava me frustrando. Então eu ficava pesquisando o que é que eu poderia fazer, que tipo de adubação poderia dar. E assim eu fui vendo o que é que a minha planta estava precisando para que ela viesse florescer. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a rosa do deserto de semente, ela demora para florescer. Depende muito da genética. Tem umas que florescem mais rápidos e tem outras que demoram muito mais. Então você precisa compreender a sua planta, né? E aí hoje nós queremos passar para vocês algumas situações que impedem o florescimento da sua planta, da rosa do deserto. Primeira coisa que a gente tem que pensar, se a rosa do deserto que você está cultivando, se ela está num bom solo. Ou seja, porque nós sabemos que o solo da rosa do deserto, né? Ela é um solo bem drenante, né? Então o nosso solo aqui, a gente produz ele com areia, carvão, bagana, folhas secas, substituindo a bagana, casca de arroz carbonizado, substituindo a bagana. E o solo ele tem que ser bem drenante, porque essa planta ela precisa de água. E para ela florescer, né, como a gente está vendo aqui, ela precisa também ter o seu solo bem úmido, né, para que ela venha absorver os nutrientes que tem nessa terra. Então você não deve encharcar. Um dos erros muito grandes é encharcar, ou seja, você coloca água numa terra que não é apropriada e ela não consegue se desenvolver por conta do encharcamento. Então ela gosta de água, mas ela não gosta de solo encharcado. Por isso é importante você ver como está o substrato da sua rosa do deserto. Se ele está bem drenante ou se ele é um solo encharcado, né? Que encharca com muita facilidade quando você faz as regas. Esse é um dos pontos negativos que impedem a sua rosa de florescer, porque ela não consegue absorver os nutrientes que tem no solo para poder fazer esse processo aqui de floração. O segundo ponto que dificulta a floração da nossa rosa do deserto é a adubação. Você pode estar cuidando de uma rosa do deserto, você colocou ela no vaso, ali ela vai estar por muito tempo nesse vaso, mas você nunca lembrou de fazer uma adubação nela. Você sempre coloca água. Sim, vai chegar um tempo que de tanto você regar essa planta, todos os nutrientes que tinha naquela terra já não existem mais. Então ela precisa de uma nova adubação. E você está esquecendo disso. Então a planta não tem mais a terra não tem mais nutriente para que a planta possa absorver. Um dos nutrientes fundamental para a floração chama-se potássio, né? A sua planta precisa ter maior quantidade de potássio para que ela venha florescer. Todas as plantas elas precisam dos nutrientes do NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então eles precisam ter esses nutrientes para que elas venham se desenvolver. O nitrogênio ele desenvolve as folhas, né? O potássio ele desenvolve, o fósforo desenvolve as flores, né? Acelera no processo de floração.
E o potássio é para manter essa floração. Então ela precisa desse nutriente. Ah, mas eu nunca adubei a minha planta, nunca ninguém me disse que eu precisava colocar um adubo, né? Porque os adubos nós já falamos em outros vídeos que existem 2 tipos de adubo, o adubo químico e o adubo orgânico. Então, se você quer ter uma resposta rápida na floração, você precisa fazer uma adubação química, que é esse que nós compramos, né? Nas lojas de agropecuárias, que vem com nitrogênio, fósforo e potássio, com a maior quantidade de fósforo, porque o fósforo é que é responsável pela floração. Então você precisa fazer essa adubação. Aí você tem uma resposta mais rápida. Foi isso que eu fiz no começo do meu cultivo. Eu observei que eu não estava colocando um adubo que favorecesse a floração. Aí eu fui atrás dos químicos, né? Porque eu soube que tinha uma resposta mais rápida. O adubo químico, ele tem a quantidade que você deve usar. Você não pode nem exagerar. Então, o que eu fiz? Eu adubei com o Forte Flores semanalmente. Por que eu falei Forte Flores? Porque é um adubo que você encontra em qualquer local, né? Qualquer casa agropecuária você vai encontrar esse adubo, que ele é bem acessível. Então, eu usei ele semanalmente, naquela quantidade que o fabricante nos indica, e com mais ou menos uns 15 dias elas já começaram a sentir, começaram a colocar o sinalzinho de botão. Então por quê? Porque naquele Forte Flores, a maior concentração era o fósforo. Então eu precisei usar. Se eu não quisesse usar o químico, eu usaria o orgânico. Aonde é que nós vamos encontrar fósforo no orgânico? É na farinha de osso. É um adubo muito bom também para a floração da sua planta. Então você precisa fazer a adubação correta para que a planta possa emitir os seus botões florais. E você vê flores, como a gente está vendo aqui. Terceiro ponto importante que você não pode esquecer, né? Vou dar aqui mais uma plantinha para você ver. É a luz solar. Não adianta você ter um bom substrato, não adianta você ficar fazendo as regas na sua planta, adubar corretamente se você não colocar ela no sol. Sabemos que a rosa do deserto é uma planta de sol, então ela precisa do sol para desenvolver as flores, né? Para florescer. Então você precisa colocá-la no sol, no mínimo 5 horas de sol. Por isso que é difícil você encontrar a rosa do deserto em apartamento. Você só encontra mais em locais abertos, né? Quintais, locais onde pega sol. Então você precisa expor a sua plantinha no sol. Faça a adubação, coloque no bom substrato, regue com frequência. Na medida que ela vai secando o substrato, você vai regando, porque ele precisa de um substrato úmido para desenvolver, e coloque a sua planta no sol. E ali ela vai desenvolver os seus botões florais e vai florescer, e você vai ver lindas flores, né? Outra coisa que nós queremos falar para vocês, né, em relação à falta de flores, às vezes é porque a sua planta ela foi atacada por pragas. Então você precisa estar observando a sua planta. Se ela está com as folhinhas verdinhas, limpinhas, você sempre observe aqui o verso da folha, se não tem nenhuma mancha, né? Se não tem nenhum ácaro, nenhuma cochonilha. Então você tem que observar. Você observa aqui o versinho da folha, né? Sempre olhando se está legal, se está uma folhinha bonitinha, brilhante, se não tem nenhuma mancha, né? Aí você vai observar se não tem praga, porque a praga, a cochonilha, o ácaro, o pulgão, que é aquele insetinho amarelinho que você geralmente encontra aqui bem na primeira folhinha, que nas minhas não tem, graças a Deus, né? Mas o pulgão, todos esses insetos, eles sugam a seiva, né? Então eles impedem que a sua planta se desenvolva. Então isso aí vai impedir que a sua planta floresça. Então você precisa estar fazendo essa fiscalização para saber se não tem nenhum inseto, se não tem uma cochonilha, se não tem um ácaro, se não tem nada comendo a sua planta e impedindo ela de florescer. Isso pode acontecer também. Você adubou, você fez todos os procedimentos, mas tem praga.
Porque o pior dessas pragas, o pior deles é o ácaro. O ácaro, a gente não consegue ver ele com muita facilidade. Então você precisa observar a sua planta e se tiver esses problemas, você tem que fazer o controle de pragas, tem que matar esses insetos, para que ela possa ficar uma planta saudável e ela venha florescer, as suas folhas ficarem bonitas, né? Você observa sempre no olhinho aqui, primeiro olhinho aqui, a flor é um verde bem brilhante, e aí você vai saber que ela está saudável, então não tem nada que impeça ela de florescer. Se você fez todos esses procedimentos, não tem nada que impeça a sua planta de florescer. Então, você precisa observar isso também. O que impede a sua planta de florescer pode ser praga. Você fez todos os outros procedimentos, mas esqueceu de ver se ela estava com a flor sadia, uma folha sadia, se tinha alguma praguinha ali roubando a seiva da sua planta, né? Você precisa ver isso. Então é importante você fiscalizar suas plantas, né? Então, se você quer ter flores, tem que ter alguns cuidados com as suas plantas. Tem que correr e ver o que é que está acontecendo. Mas uma das coisas, se você faz tudo isso e não adubou, ela vai demorar para florescer. Ela vai florescer, mas ela vai demorar. Porque quando você coloca um adubo, você está alimentando a sua planta com aquilo que ela precisa, com o adubo que ela precisa. Então você precisa adubar a sua planta, você precisa verificar se a terra está boa, você precisa verificar se não tem pragas e você precisa adubar corretamente. Então esse é o nosso vídeo de hoje, esclarecendo para você que flores na rosa do deserto, elas vêm. Agora, dependendo de uma planta para outra, ela pode demorar. Uma coisa que eu quero falar para vocês, a planta de semente, ela demora mais para florescer. Agora a planta enxertada, não. Você fez o enxerto na sua planta, dá 3 meses, ela já está botando seus botões e florescendo. E às vezes até antes, às vezes ela começa a nascer a pontinha, o galinho, e já vai saindo o botãozinho. Então existe essa diferença, né? Então observe aí, a sua planta é de enxerto ou a sua planta é de semente? Então se ela for de semente, você já sabe que ela vai demorar um pouquinho. Mais de ano, às vezes ela floresce, se tiver uma boa adubação, ela floresce antes de um ano. Mas se ela não tiver uma boa adubação, ela passa de ano para florescer. E você precisa fazer isso. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha aí com seus amigos e vamos usar as nossas dicas para que as nossas plantinhas venham florescer corretamente. Então um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.